Oi, pessoal, vamos falar de volume a partir de seções transversais. Primeiramente, vamos pensar na ideia de calcular volume de cilindro, tá? O que acontece? Quando a gente tem um cilindro, para calcular o seu volume, basta a gente calcular a área da base e multiplicar pela altura. Por exemplo, esse cilindro circular aqui que eu coloquei. O que a gente pode fazer? A gente pode calcular a área da sua base, que seria um círculo, né? E a área da base do círculo é calculada por πr ao quadrado. E aí eu vou multiplicar pela altura. É como se a gente pegasse vários círculos e empilhasse eles. E essa altura fosse a nossa quantidade de círculos que a gente empilhou, certo? Isso funciona para qualquer tipo de cilindro, circular, o quadrado, triangular e afins, tá? O problema é que, quando a gente vai pegar uma figura que ela não tem uma área que a gente saiba calcular, a gente precisa usar um outro método. E é esse o caso. A gente vai calcular volume de figuras que funcionam dessa mesma maneira, né? Eu consigo pegar uma área e empilhar essa área, só que essa área eu não sei calcular, não existe uma fórmula para calcular ela, certo? Uma fórmula direta que eu consiga calcular ela. Bom, então o que a gente vai fazer? Vamos pensar nessa minha figura aqui chamada de S, tá? É uma figura cuja área a gente não consegue, não tem uma fórmula exata já para a gente calcular a área dela. O que a gente vai fazer? Vamos passar por um plano, que aqui está chamando de P de X, e esse plano vai interceptar a figura, de forma que forme uma seção transversal, que é essa aqui com a área AX, essa que está em rosa, tá? E aí a gente vai calcular a área dessa seção transversal, ok? Tendo essa seção transversal, a gente pode ter a mesma ideia do cálculo de cilindro. A gente pode pegar várias dessas seções, calcular a área de cada uma e multiplicar essa área pela largura referente àquela parte. É como se a gente pegasse um pedaço de pão e a gente fosse fatiar esse pão com várias larguras, certo? E aí, cada fatia do pão teria a sua área, e a gente, quando pega essa área e multiplica pela largura, a gente terá o volume daquela fatia. Ok? Então, a minha figura 1 representa isso, o plano P de X, que está interceptando a minha figura S, e com isso eu vou ter essa área AX aqui, tá? Que é chamada de... Essa é a nossa seção transversal, ok? A figura 2, ela está representando os x e cortes que a gente pode fazer dentro do intervalo. Por exemplo, aqui, eu tenho um intervalo de xi menos 1 até xi, e aqui eu posso fazer vários cortes dentro desse intervalo, certo? E aí, dentro desse intervalo, eu tenho a minha altura, que seria a minha altura, né? Delta x, que é a altura dentro desse intervalo, tá? A gente pode aproximar essas fatias do cilindro. Okay? E com isso, a gente vai calcular a área dela da mesma forma que a gente calcula a área do cilindro. Então, o volume aproximado dessa minha figura, dessa minha parte do SI, né, dessa região que está demarcada aqui, estou falando só dessa, tá? O volume dessa minha região seria o quê? A área do XI vezes a sua altura, que no caso aqui a gente está chamando de ΔX. Isso seria a aproximação do nosso volume, ok? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar cada uma dessas partes de volume que a gente calculou e a gente pode somar todos eles. Somando eles, a gente tem um volume aproximado daquele meu sólido S, tá? Isso é uma aproximação, ok? Mas é uma boa aproximação. O que seria essa aproximação? O volume seria o somatório de igual a 1 até o N de todo esse meu volume, a área de xi vezes ΔX, tá? Quanto mais repartições eu fizer, melhor fica essa minha aproximação. Então, quando a gente põe que n tende a infinito, significa que eu vou tendo infinitas partições, certo? E o que é isso? Quando n tende a infinito do somatório de i igual a 1 até n dessa área, é a mesma coisa que a gente calcular o limite pela soma de Riemann, certo? A partir disso, a gente chega na nossa definição que a gente queria, que é o volume de seções transversais. Qual que é a definição de volume? Seja S um sólido que está entre x igual a A e x igual a B, então ele está dentro do intervalo. Se a área da seção transversal de S no plano P de x, passando por x, perpendicular ao eixo x, é A de x. Então, a gente tem que passar uma seção transversal, um plano, né, que forma a seção transversal entre esse plano e o meu volume.
esse plano tem que passar por x e tem que ser perpendicular ao eixo x, tá? Eu acho que eu não falei isso antes. O plano tem que ser perpendicular ao eixo x. E aí eu vou ter que A de x é a minha área dessa seção transversal, ok? E o A é uma função contínua, essa minha área é uma função, certo? Com isso, a gente pode calcular o volume de S, que seria o limite de n tendendo ao infinito desse somatório de A1 até n, dessa área, desse volume que eu calculei, da área de xi, delta x, e isso é a mesma coisa que a integral de A até B dessa minha área, AX dx. Então, para a gente calcular o volume a partir de uma seção transversal, o que a gente precisa fazer inicialmente? Primeiro, a gente precisa passar um plano sobre a minha figura. Esse plano tem que passar por x e tem que ser perpendicular a x, ok? E aí, eu preciso descobrir qual que é a área desse meu plano. Achando a área aí fica fácil. Eu pego os limites aí de integração e integro essa área. Com isso, eu acabo achando o volume dessa minha figura, tá? Bom, vamos a um exemplo. Primeiro exercício. Mostra que o volume de uma esfera de raio R é 4/3 de πr ao cubo. Então, a gente vai ter uma esfera e a gente vai calcular o volume dessa esfera a partir de seções transversais, tá? Bom, primeiramente, a gente vai colocar essa esfera de modo que o seu centro fique na origem, para poder facilitar na hora da gente passar essa nossa seção transversal. E aí, a gente vai traçar um plano, que será um círculo, né? De forma que esse plano intercepte a nossa esfera, seja perpendicular ao eixo x e passe por x, ok? Formando esse plano, a gente vai ter que, da origem até esse ponto, né, que é o ponto x do nosso plano, a gente vai também ter a origem até o raio da minha esfera, também tocando nesse plano, e aí a gente consegue formar um triângulo retângulo. De modo que, por teorema de Pitágoras, a gente consiga calcular essa partezinha aqui, tá? Seria o r ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Como eu quero achar o valor de y, por quê? Porque y é o raio desse meu círculo que eu desenhei, eu isolo o y. E aí fica que y é igual a raiz quadrada de r ao quadrado menos x ao quadrado. Então, como a gente já achou o raio, a gente agora consegue calcular a área dessa nossa seção transversal. Nossa área é a mesma coisa da área da nossa circunferência, né? πr ao quadrado. Onde o r, que é o raio que a gente já sabe, ele é a raiz quadrada de r ao quadrado menos x ao quadrado. Quando você leva ao quadrado, fica r ao quadrado menos x ao quadrado, tá? E agora a gente vai usar a definição de volume para poder calcular o volume dessa nossa esfera, ok? O que a gente tem? A gente tem que a nossa esfera vai de menos r a r, tá? São os extremos ali da nossa esfera no eixo x. Então, o seu volume é a integral de menos r a r dessa nossa área que a gente achou, que é π vezes r ao quadrado menos x ao quadrado, ok? O que a gente tem? A gente tem que essa função é par e os limites são simétricos. Então, a gente pode fazer apenas o limite de 0 a r e a gente multiplica por 2, ok? Outra coisa que a gente pode fazer é passar o π para fora, porque o π é uma constante. E aí, a gente faz que o volume é 2π, integral de 0 a r, de r ao quadrado menos x ao quadrado. E aí, a gente integra esse r ao quadrado menos o x ao quadrado, que dá r ao quadrado vezes x menos r ao cubo sobre 3. E, de acordo com o teorema fundamental do cálculo, o segundo teorema fundamental do cálculo, a gente pode fazer isso de 0 a r, ou seja, substituir o r e substituir o zero aqui e poder calcular. Quando a gente substituir que o x é 0 vai dar 0, então a gente só usa quando é r, tá? Então, isso fica 2π que multiplica r ao cubo menos r ao cubo sobre 3. E aí, a gente acha o volume da nossa esfera, que é 4/3 de πr ao cubo. Vamos para o exercício 2. Uma cunha é cortada a partir de um cilindro circular de raio 4 por dois planos. Um plano é perpendicular ao eixo do cilindro, o outro intercepta o primeiro com um ângulo de 30 graus ao longo de um diâmetro do cilindro. Encontre o volume da cunha. Uma coisa que é complexa nesse tipo de exercício é a gente visualizar isso, certo? Então, sempre que possível, é bom a gente desenhar e colocar algumas informações no desenho para a gente visualizar melhor qual que é esse nosso sólido e aí conseguir calcular a área, tá? Então, a gente primeiramente vai colocar o eixo x no diâmetro do cilindro. Por quê? Porque é onde os planos da cunha e do nosso cilindro se interceptam, tá? E a gente forma a base do nosso sólido, que é um semicírculo, ok? Como a gente sabe que o raio é 4, né? Então, raio ao quadrado dá 16, e aí a gente consegue
pegar a equação dessa nossa parte de baixo, tá? Que vai ficar y igual a raiz quadrada de 16 menos x ao quadrado, onde o x vai variar de 4, tá aqui na parte de baixo, até menos 4, que é ali a parte de cima. Então, a gente vai passar um plano perpendicular ao eixo x e uma distância ali x também da origem. E esse plano é um triângulo, que é o triângulo ABC, que está na outra figura também. A gente já sabe que a gente tem que calcular a área dessa seção transversal. E com isso, basta calcular a área desse nosso triângulo ABC, tá? A gente sabe que a base dele é o y e a gente precisa descobrir a altura, que é o lado BC, ok? Para a gente descobrir a altura, a gente pode fazer que o meu lado BC é y tangente de 30, porque no problema fala que o ângulo entre a cunha, esse ângulo aqui, né, que é formado entre a cunha, essa parte da cunha, e essa parte aqui, a base do cilindro, é de 30 graus. Então, essa minha altura aqui, como é um triângulo retângulo, essa parte aqui é y vezes tangente de 30. A gente sabe o valor de y, que é a raiz quadrada de 16 menos x ao quadrado. Então, a minha altura é raiz quadrada de 16 menos x ao quadrado sobre raiz de 3. Com isso, a gente consegue calcular a área da minha seção transversal. Como é um triângulo, a área é base vezes altura dividido por 2. A gente tem a base, que é a raiz quadrada de 16 menos x ao quadrado. E a gente tem a nossa altura, que é a raiz de 16 menos x ao quadrado sobre raiz de 3, tá? Fazendo as multiplicações, a gente, esse primeiro vezes esse segundo ao quadrado, tira a raiz, né? Então, fica 16 menos x ao quadrado. Ah, e a área do triângulo, eu não lembro se eu falei, é dividido por 2. Então, fica isso sobre 2 raiz de 3. De acordo com a nossa definição, para a gente calcular o nosso volume, basta a gente pegar os extremos, né? Que eu falei que varia de menos 4 a 4. E calcular a integral de menos 4 a 4 dessa área aqui que a gente achou. Certo? Do mesmo modo da questão anterior, a função é par, os limites simétricos, então é só a gente multiplicar por 2 e fazer apenas a integral de 0 a 4, tá? E aí fica 2 integral de 0 a 4, 16 menos x ao quadrado sobre 2 raiz de 3 dx, que vai ser o nosso volume. Então, aqui a gente vai passar todas as constantes para fora da integral, e a gente vai ter 1 sobre raiz de 3, integral de 0 a 4 de 16 menos x ao quadrado dx. Vamos integrar, o 16 dá 16x, integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. E aqui, de acordo com o segundo teorema fundamental do cálculo, a gente pode calcular entre os extremos de 0 a 4, tá? Quando a gente colocar aqui x igual a 0, vai dar 0. Então, a gente coloca x igual a 4 e a gente chega que o nosso volume da cunha é de 128 dividido por 3 raiz de 3.